paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, meus queridos. Hoje, quarta-feira, dia de celebrarmos ao Senhor, dia de louvarmos ao Senhor, dia de cultuarmos ao Senhor. Então eu gostaria de te convidar, em nome de Jesus, para juntos orarmos ao Senhor, para que nesses minutos aqui que nós vamos estar louvando, adorando ao Senhor, Deus possa também abençoar a sua casa, a sua vida, o seu lar e sua família. Então vamos orar a Deus em nome de Jesus e pedir a Deus, primeiramente agradecer pelo dia de hoje e também pedir que Ele possa abrir o nosso entendimento e nos capacitar a compreender a sua palavra. Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, nós te louvamos pela tua presença, te louvamos por esse dia abençoado que o Senhor nos concedeu até agora, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós venhamos, ó Pai Celestial, refletir acerca da vida, acerca de tudo aquilo que nós temos empreendido nesse mundo. Nesses pouquíssimos minutos, o Senhor nos dê esclarecimentos através do teu Espírito, de forma que nós possamos compreender aquilo que o teu Espírito Santo está nos ensinando. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam graças a Deus. Então, eu queria, em nome do Senhor Jesus Cristo, te convidar a fazermos a leitura no livro de Jó. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Jó, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia aí e vamos meditar, aqui no livro de Jó, no capítulo de número 14, mas especialmente no capítulo 14, nós vamos meditar e pedir a Deus que Deus fale conosco de uma forma muito especial. Então eu gostaria que você lesse comigo, capítulo 14, já a partir do verso de número 1 do livro de Jó. Diz assim o texto sagrado: O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietações. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre ele tal abres os teus olhos, e sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Verso 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao chegar das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o seu espírito, então onde está ele? Verso de número 11. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se fosse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os seus dias de meu combate esperaria, até que viesses a minha abundância. Chamar-me-ia e te responderia. Terias afeto à obra das tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco. Amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se. E a rocha se renova do seu lugar, ou melhor, se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, e cheias afogam o pó da terra. E tu fazes perecer a esperança do homem. Tu, para sempre, prevaleces contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e despede, ou o despedes. E os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba. São humilhados sem que ele o perceba, mas a sua carne nele tem dores e a sua alma nele lamenta. Então vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, fala conosco através da tua palavra, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e nos ilumina, em nome de Jesus. Queridos, esse texto aqui de Jó, no capítulo de número 14,
ele fala na realidade sobre a fragilidade do ser humano, a fragilidade do homem, como nós, como seres humanos, somos frágeis nesse mundo. A vida é frágil diante de Deus. E a grande pergunta, ou tema que eu quero aqui raciocinar com vocês, seria: a morte nos livra do sofrimento? Então, seria um tema meio que provocativo e indagativo. A morte nos livra do sofrimento? Nós estamos indagando a nós mesmos, fazendo essa pergunta, e eu acho que essa pergunta, ela ecoa nos nossos corações de uma forma absolutamente cotidiana. Todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós nos perguntamos. Porque a fragilidade do homem é algo constante. Nós nascemos e nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Nós nascemos já na expectativa que um dia a morte vai chegar. Mas nós passamos o tempo todo falando de vida. Isso é maravilhoso. Mas não nos lembramos nunca da morte. Nos comportamos em dado momento da nossa vida, na maioria, quando as coisas estão boas, como se nós fôssemos eternos. Como se a vida ela fosse eterna aqui na Terra. Como se ela não tivesse um limite, uma brevidade. E é assim que nós nos comportamos, cotidianamente. Até que estamos em adversidade, ou estamos numa enfermidade, ou passando por momentos onde a nossa própria vida ela está em jogo. Ou se a nossa própria vida ela está sendo confrontada com a sua fragilidade. A fragilidade humana ela começa a ser confrontada. Aí nós pensamos então na nossa brevidade aqui na Terra. Só aí que nós pensamos na morte. Só aí que nós pensamos. E muitas vezes até desejamos a morte, acreditando que com a morte o sofrimento cessa. Mas o que é que diz esse texto de Jó? O capítulo 14 que nós lemos, no verso de número 1 ao verso 6, Jó, ele, desde os primeiros capítulos, ele continua aqui a sua linha de raciocínio. Ele não só fica imaginando porque Deus, na realidade, se importa tanto com alguém tão insignificante quanto ele, mas também aqui ele percebe que toda a raça humana se encontra num estado deplorável que é surpreendente que Deus se importe excessivamente com algum deles. Então, primeiramente, nos primeiros versos do capítulo 14, do verso 1 em diante, 2 e 3, Jó está preocupado com a vida dele, com a brevidade da vida dele. E ele se impressiona como ele sendo tão limitado, frágil. Ele olha para si e vê a sua fragilidade. E na realidade aqui ele se impressiona porque Deus se importa tanto com alguém tão insignificante quanto ele. Olha só o que é que diz o texto, o capítulo 14, nos versos de número 1. O homem nasce da mulher e é de poucos dias e farto de inquietações. Então ele reconhece na realidade que o homem é cheio de inquietações. Que esse homem na realidade ele tem as suas inquietações, que ele tem as suas dificuldades, os seus problemas. Aí ele segue aqui na sequência: sai como a flor e murcha, foge também como a sombra. E ele continua, né? E não permaneces. E o verso 3 ele diz: e é sobre este tal que abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Ou seja, ele está olhando para a sua condição. Aí o verso 4 em diante, ele diz: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, não passará além deles. Então agora ele só estende a preocupação dele a toda a humanidade, e ao mesmo tempo a admiração dele em relação a Deus, como um Deus tão grande e tão poderoso, excessivamente poderoso, se importa com um homem tão frágil, com um homem tão absurdamente frágil. Então esse é o foco de Jó. Para que você entenda o pensamento de Jó, para que você compreenda
o pensamento dele, um pensamento acerca da morte, porque o pensamento do judeu, do hebreu, era diferente em relação à morte, à vida, em relação principalmente à morte, do que o nosso pensamento hoje. Hoje nós temos a convicção da ressurreição dentre os mortos, que Cristo foi e Ele vai nos buscar, que nós estamos aguardando, nós temos essa convicção de fé, mas eles tinham uma esperança sim em Deus. Porém, nós vemos aqui no decorrer do texto que Jó, ele tinha uma certa insegurança. Ele tinha ao mesmo tempo uma esperança em Deus, mas em insegurança. Ele não tinha essa visão de ressurreição que nós temos. O povo hebreu não tinha essa visão. Os judeus não tinham essa visão. Então, para entender esses versículos, é muito importante lembrar da compreensão hebraica acerca da morte. Para eles, a morte não representava a cessação da vida, ou seja, o fim da vida. Havia um tipo de existência, ainda que debilitada, indesejada. O homem não estava vivo, mas ele não havia deixado de existir. Ou seja, o homem já tinha morrido, mas na realidade, ele ainda continuava a existir. Ele não tinha deixado de existir. Todavia, eles não tinham essa visão de ressurreição, uma vez que isso é no Antigo Testamento. Aí, Jó, ele está inteiramente cortado dos viventes e de Deus. Essa é a compreensão dele. Que o homem está completamente cortado dos viventes. Isso ele fala lá no capítulo 3, no verso 12, até o verso de número 19. Ele fala lá no capítulo 10, do verso 12 ao verso 22. E aqui no capítulo 14, do verso 20 ao verso 22. Quando ele diz aqui no verso 20, tu para sempre prevaleces contra ele. E ele passa, muda o seu rosto e despede-se. Aí, o verso 21 diz, os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba, são humilhados sem que ele perceba, mas na sua carne, nele tem dores e a sua alma nele lamenta. Ou seja, não havia na realidade uma esperança. A esperança de Jó é meio que aqui uma esperança em Deus, mas com uma certa dúvida. Ele parte dessa certa dúvida. Então essa era a visão nos textos do Antigo Testamento acerca da vida após a morte ou da morte em si, quando ela chegava. Muitos textos do Antigo Testamento, o poder da morte aqui é vencido por Deus em favor daqueles que confiam nele. Isso está relatado no Salmo 16, verso 10, no Salmo 49, no verso 15, no Salmo 73, dos versos 23 aos versos 26. Então, o salmista, ele fala de um relacionamento certo e seguro com Deus. Jó fala do medo de que Deus o tenha rejeitado e que a ira divina vai persegui-lo até o túmulo. Então o medo de Jó aqui na realidade, uma vez que os antigos tinham essa confiança em Deus, que a morte poderia ser vencida por Deus, mas ao mesmo tempo Jó tinha medo aqui na realidade de que Deus rejeitasse ele e que a ira divina pudesse persegui-lo até o túmulo. Então, quando nós olhamos essa visão de morte de Jó e vemos essa pergunta no coração de Jó, a pergunta de Jó é: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Isso ele fala no verso 14. Ele diz no verso 14, olha só: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Todos os dias do meu combate esperaria. É ambivalente aqui no sentido de que nele está contido tanto a dúvida quanto a esperança. Jó está aqui em dúvida e ao mesmo tempo tem a esperança. Se Jó ousava ter esperança de uma vida além do túmulo, ele suportaria sua condição presente e esperaria o chamado. Isso no verso 15. No verso 15 ele diz: chamar-me-ias e eu te responderia, e terias afeto à obra das tuas mãos. Presta bem atenção. Mas Jó ainda não é capaz de elevar-se acima do seu dilema imediato. Ele não é capaz. Ele não é capaz de se elevar, não é capaz de se fortalecer. E a sua confiança no fato de que Deus
se importa com ele, é isso que lhe traz ainda alguma esperança. É isso que lhe traz ainda alguma esperança. Porque quando você vê ele falando nesse verso 14, na realidade, morrendo o homem, porventura tornará a viver, você vê a dúvida dele, a pergunta dele. Se eu morrer na condição que eu estou, se eu morrer desprovido, porque ele entendia ao mesmo tempo que Deus estava punindo ele. Mas quando você vê no decorrer ao mesmo tempo, ele se auto-justifica. E ele fala diante dos amigos que ele vai defender a tese dele. Ele vai defender a tese dele. Ele vai defender o pensamento dele diante de Deus. Porque na concepção dele, na cabeça dele, ele não merece estar passando por nada daquilo. Ele não diz que Deus é injusto. Pelo contrário, ele diz que Deus pode fazer aquilo. Mas de certa forma, indiretamente, Jó está culpando a Deus. Ele está culpando a Deus porque ele está dizendo que ele não merece passar por aquilo. Porque existem outros mais pecadores do que ele. E ele não se reconhece como se fosse uma pessoa que merecesse passar por aquilo. Mas aí então ele apela para quê? Ele apela na realidade aqui para essa esperança, mesmo que ele tenha uma dúvida. Então quando ele diz, né, morrendo o homem, porventura tornará a viver, ele faz a pergunta. Aí ele diz, no mesmo verso 14, todos os dias do meu combate eu esperaria até que viesse a minha esperança. Então ele diz, olha Senhor, se o Senhor me esconder no túmulo, se eu morrer e eu passar por esse sofrimento todo e depois o Senhor me levantar novamente, aí seria maravilhoso. Essa é a ideia de Jó. Todavia, ele segue dizendo, ele segue falando que na realidade, se isso acontecesse, quando Deus o chamasse, ele responderia e terias afeto à obra das mãos do Senhor. Então Jó, ele entende aqui, na realidade, por um momento, ele entende que se a morte pudesse, de alguma forma, ajudá-lo, ele iria para o túmulo e se esconderia lá, até que passasse todo o sofrimento. E quando o Senhor o chamasse, ele estaria pronto a responder ao Senhor, porque ele queria que aquele sofrimento passasse, entendendo que, se possível, fora, Deus guardasse ele no túmulo, e depois Deus tirasse ele daquele sofrimento, após passar tudo aquilo. Quando Jó ele está expressando esse sentimento, na realidade ele está, portanto, ele se entrega de certa forma a um desespero que insiste em tomar conta dele em decorrência da tragédia da sua vida, porque ele está vivendo uma tragédia. Parece que Deus conta os seus passos. Isso está relatado no verso 16. Mas agora conta os meus passos. Porventura não vigias sobre o meu pecado? Ou seja, para Jó, o entendimento de Jó era que Deus, na realidade, estava ali relacionando num livro todos os seus pecados, e agora Deus estava cobrando de Jó algo lá do passado. Deus estava cobrando dele. E é como se Deus tivesse registrado, né, em um livro. Jó, né, aqui é selado. O contexto de Jó aqui, do pecado dele, é selado na visão dele e agora está sendo lançado em rosto para ser revelado no tempo do julgamento. Então nós temos que parar e refletir sobre isso que a palavra está falando, sobre esse entendimento que Jó está colocando acerca da vida e acerca da própria morte, porque ele entende que a vida dele, na realidade aqui, é uma vida de sofrimento. E ele, por um momento aqui, ele pede aqui que ele seja guardado na sepultura. Ele pede aqui que ele seja guardado daquele sofrimento. E que depois que passasse o sofrimento, se Deus fosse misericordioso e Deus assim julgasse, Deus pudesse então convocá-lo. E se Deus o convocasse, com certeza ele ali responderia ao Senhor. O verso 16 diz, mas agora contra os meus passos, e porventura não vigia sobre o meu pecado. O 17 diz, a minha transgressão está selada no saco, e amontou as minhas iniquidades. Na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove. Isso, verso 18, do seu lugar.
As águas gastam as pedras cheias, né? As cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Então, aqui o verso de número 20 diz assim: tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa, muda o seu rosto e o despedes. Então, a visão de Jó, o entendimento de Jó aqui a respeito da vida, da morte, era basicamente esse. Que o futuro, ou seja, a morte, a vida após a morte, havia sim uma esperança em Deus, mas essa era uma esperança completamente aquém da esperança que nós temos hoje, a convicção que nós temos hoje com a vinda de Cristo, porque Cristo morreu de uma vez por todas pelos pecadores. Eles não tinham essa visão de morte. A visão do cristão hoje é diferente, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que mais bem-aventurados são aqueles que partem desde agora para estar com Cristo. Essa é a visão que nós temos. Bem-aventurados são aqueles que desde agora partem para estar com Cristo. Então, quando nós vamos pegar os textos sagrados, analisar os textos sagrados e colocar isso em pauta, e analisar e pensar acerca da própria palavra, da própria vida, do contexto que nós estamos vivendo, aí nós vamos entender de fato que a vida ela é muito complicada de ser compreendida, porque Jó tentou compreender e ele não compreendeu a vida. E isso ele relata, né? Ele relata já no final, já no contexto já lá do final, no capítulo 42, depois que ele fala bastante, aí Deus fala, no primeiro discurso de Deus, Jó, do capítulo 42, do versículo 1 até o verso 17, Jó já se arrepende. Do verso 1 a 6, ele se arrepende. Jó é convencido da grande majestade e da sabedoria de Deus. Ele admite, na realidade, que depois do primeiro discurso de Deus, que ele estava fora do lugar, ele estava fora de si. Agora ele percebe que o seu pensamento era rebelde e completamente errado. Aí ele diz: bem sei que tudo podes. E ele se arrepende, porque agora ele consegue entender os desígnios de Deus. Ele consegue agora entender que Deus na realidade, somente Ele pode explicar a vida e a morte. E Jó entende isso. E muitas vezes a gente fica buscando explicações. A gente fica buscando explicações para entender como que a vida é. Então uma pergunta que surge, que nós falamos logo no início do texto aqui, a pergunta que ecoa do nosso entendimento: a morte nos livra do sofrimento? Em absoluto. A morte não nos livra dos sofrimentos, porque Jó pensou isso. Ele pensou isso. Se o Senhor pudesse me guardar na sepultura e depois de passar todo esse caos, o Senhor então pudesse me levantar novamente, o Senhor me chamaria, eu te responderia e amaria a tua obra. Então o que ele está falando na realidade aqui, Jó? Jó, ele está tendo aqui na realidade, né, um pensamento de que a morte pudesse de alguma forma, Deus pudesse guardar ele na morte até passar aquela dor, tal era a dor que ele sentia. Muitas pessoas pensam assim. Muita gente acredita que a morte vindo acabou, tudo acabou. Que ali cessou o sofrimento. Mas a morte é apenas o início de uma nova etapa, ou da etapa mais importante da nossa vida, a morte aqui na terra. Então nós temos que parar e refletir acerca daquilo que a palavra de Deus fala, acerca daquilo que a palavra nos ensina. Porque a vida, ela é complicada, ela é complexa. Mas todos nós temos uma vida breve. Esse texto de Jó fala da brevidade da vida, que a vida ela é como um vapor, é como uma flor que logo se seca e é levada. Ele fala dessa brevidade da vida, ele fala dessa sensação de fragilidade, essa sensação de impotência. Então medite nesse texto, leia esse texto, porque esse texto ele fala com profundidade sobre coisas importantes da nossa vida, para que
a gente venha suportar nesse momento de inquietações. Porque o primeiro verso já fala sobre os dias dos homens, são poucos e cheios de inquietações, de preocupações. Jesus já falou: no mundo tereis aflições, inquietações, perturbações, perseguições, mas esteja de bom ânimo. Você tem que ter bom ânimo, você tem que se levantar. E nós temos que entender que o poder não apenas do que você pensa, da forma que você age, o poder de que sai dos teus lábios, tem muita influência na sua vida. Tem muita influência na sua vida. Então, cada palavra que sai dos seus lábios, seja ela positiva ou negativa, ela tem um peso. Às vezes as pessoas acreditam que não, isso é bobagem, que a força da palavra não tem poder nenhum. Quando você lê o livro de Tiago, por exemplo, você vai meditar e Tiago fala que a língua é um pequeno membro do corpo. E ele chega a comparar a língua, a um navio. Ele fala ali que o navio ele tem um pequeno leme ali que leva ele para a direita, para a esquerda, que conduz ele. Ele fala da língua como um fogo, como uma faísca que incendeia toda uma floresta. O que ele está falando? Que Tiago, qual é esse entendimento de Tiago do apóstolo Tiago acerca da palavra no livro de Tiago? Ele está falando justamente sobre isso, que uma palavra pode destruir um relacionamento, que uma palavra pode destruir uma nação, que uma frase errada, mal colocada, que um pensamento errado pode trazer consequências terríveis para você e para a sua vida. E às vezes nós não pensamos no poder que tem as palavras. A Bíblia diz que os mundos, lá no livro de Hebreu, os mundos foram criados pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. E é através da palavra que sai dos nossos lábios, Tiago fala, com a mesma boca o homem bendiz a Deus e amaldiçoa os homens. E ele diz o seguinte, que não podem, numa mesma fonte, sair água doce e amarga, ou seja, que o coração, Jesus já falava sobre isso, que o coração, na realidade, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Não adianta você bendizer a Deus e amaldiçoar os homens e achar que você é alguém abençoado, que não é. Tiago está colocando em xeque justamente isso. Então, ele fala do domínio da língua, mas na realidade, Tiago, o contexto do livro está falando do domínio do coração, o homem que domina o seu coração, homem e mulher. Então, você quer viver uma vida abençoada? Você quer viver uma vida com inquietações que você pode vencê-las, ou que você possa vencê-las? Vigie naquilo que você fala, naquilo que você pensa. Seja positivo, seja uma pessoa com autoestima para cima, seja polivalente, seja altruísta, pense no seu próximo. Glorifique a Deus mesmo no meio do sofrimento, da dor. Não adianta de maneira nenhuma acreditar que a morte vai cessar o seu sofrimento, que era melhor. Quantas pessoas falam bobagem, é melhor que eu não tivesse nascido, como Jó fez isso, mas ele se arrependeu. É melhor que eu morresse logo e acabava o sofrimento de todos. Quanta gente fala tanta bobagem, tanta besteira, sem saber, na realidade, a loucura que está fazendo, ou que está falando. Então eu queria deixar essa meditação para vocês nessa quarta-feira. Que Deus te abençoe, que Deus possa derramar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dos céus. E eu queria orar com vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria pedir a Deus que Deus abençoasse a nossa vida. Eu queria pedir a Deus que Deus derramasse sobre a sua vida grandes bênçãos nessa quarta-feira. Vamos orar ao Senhor pela sua família, em nome de Jesus? Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, meu Pai celestial, por cada família que está agora reunida, ouvindo, ó Pai celestial, este culto, vendo, ó Pai celestial, este vídeo, que a mão do Senhor possa conduzi-los na paz, na graça, que essas pessoas que estão inquietas, acreditando até mesmo que a morte iria sucumbir o sofrimento, o Senhor possa, Pai celestial, abrir o entendimento dessa pessoa e mostrar que Cristo é a ressurreição, que Cristo é a vida. Pai, nós oramos a Ti e Te pedimos em nome de Jesus de Nazaré, que haja esperança para esse homem, que haja esperança para essa mulher, que haja esperança para esse jovem,
para esta moça, para esse rapaz. Pai, que o Senhor possa conduzi-los na paz, na graça e na harmonia. Nós te pedimos em nome de Jesus, nessa quarta-feira, que a bênção do Senhor se multiplique sobre toda a igreja de Deus na face da terra, sobre a igreja Manancial da Graça. Eu oro ao Senhor, meu Deus, pelo povo de Deus, por aqueles que são chamados, por aqueles que foram chamados, por aqueles que ainda serão chamados, por aqueles que já estão aqui, por aqueles que ainda virão. Pai, eu oro e te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações dele seja sobre a sua vida, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a manifestação do Espírito de Deus seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos encerrar, em nome do Senhor Jesus Cristo, um pedacinho de uma canção. Eu queria que você louvasse ao Senhor. Um excelente final de quarta-feira, uma quinta-feira muito abençoada, uma quinta-feira onde o Espírito do Senhor continue sobre a sua vida. Adore o Senhor, fique com Deus, que Deus te abençoe nessa quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Adore Ele. Aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, E fazes cair, tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim. és fiel, Senhor, digno, E dizes palavras de amor, esperança sem fim. ao sentir teu toque, Senhor, por tua bondade libertas, Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. eu venho, Me derramar, dizer que te amo, que te amo, me derramar, dizer que preciso, Senhor, preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deus te abençoe, fique com Deus, uma excelente quarta-feira, um excelente final de quarta-feira, um resto de semana muito abençoada sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Deus te abençoe.